Olá, eu me chamo Tatiane e junto com a Maria Júlia a gente vai dar continuidade à apresentação de seminários da disciplina de Biologia Celular e a gente ficou com as organelas endossomos e lisossomos. A gente vai estudar primeiro sobre os endossomos. O que são os endossomos, qual a sua função e qual a sua estrutura. Então, o que são os endossomos? Os endossomos são organelas que podem apresentar várias formas e estão localizados entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática, ou seja, eles apresentam uma grande extensão dentro da célula. Eles formam um compartimento que recebe as moléculas que são introduzidas no citoplasma através das vesículas naqueles processos de endocitose, principalmente no processo de pinocitose. Existem dois tipos de endossomos: os endossomos primários ou iniciais, que ficam nas proximidades da membrana plasmática. Então, eles ficam ali bem próximos mesmo, eles são os primeiros a receberem as vesículas. E a gente tem também os endossomos secundários, ou chamados de tardios, que ficam próximos às redes cis e trans do Golgi. Ficam ali bem próximo também do núcleo celular. Então, a função. Quais são as funções dos endossomos primários? A principal função dos endossomos primários é a separação do material. É a desassociação do complexo proteína-receptor com o ligante. Né? Então, a gente tem aquela proteína específica e tem o ligante. Então, a função desse endossomo é separar a proteína do ligante. Aí ocorre o quê? O endereçamento das proteínas e soluto. Então, ele vai indicar o caminho a ser percorrido por cada um. Aí é onde vai ocorrer a reciclagem, o encaminhamento de lisossomos, que é o que a gente vai falar aqui agora. A reciclagem, o que seria? A reciclagem é um processo em que a proteína específica, após sofrer a invaginação com soluto, volta a fazer parte da membrana celular. Ou seja, a proteína que ela adentrou a célula, pelo processo de pinocitose, ela vai retornar à membrana plasmática. Também é um processo importante e facilitador, pois assim não há necessidade de produção de novas proteínas e ajuda a manter o tamanho da membrana plasmática. Aqui nessa imagem, a gente pode perceber muito bem a reciclagem, a fase da reciclagem. Aqui a gente pode perceber a invaginação, tá? A gente tem o quê? Uma vesícula com revestimento de calatrina. Essa vesícula, ela perde, olha, o revestimento dela e se funde com o endossomo. Então, aqui ocorre o quê? A separação do soluto com a proteína. E essa proteína, ela consegue voltar a fazer parte da membrana plasmática. Então, aqui você pode perceber que ela diminuiu de tamanho, ó. Ela diminuiu de tamanho. Mas quando chegou aqui, ela voltou ao tamanho que era antes. Então, se não tivesse esse processo, a membrana plasmática, ela ia estar sempre diminuindo, né? E isso iria fazer o quê? Isso iria atrapalhar o desenvolvimento celular. Então, a gente percebe que é de suma importância a reciclagem aqui. Os endossomos tardios. Há controvérsias em relação a eles, por quê? São maturação do endossomo precoce. O endossomo precoce, ele adentra mais no interior da célula e se torna um endossomo tardio, ou há uma fusão de endossomo precoces com endossomos tardios que já existiam? Existe controvérsia, sim, mas a maioria dos pesquisadores afirmam, sim, que é uma maturação de endossomo precoce. Endossomos tardios. Quais as suas funções? Direcionam o soluto para os lisossomos, onde ocorre a digestão. Aqui a gente pode ver perfeitamente todo o processo de invaginação, do revestimento com calatrina, da fusão com o endossomo precoce, da separação do soluto com a proteína, ocorrendo a reciclagem da membrana e a proteína voltando a fazer parte da membrana plasmática. E aqui é a fusão, que é a fusão do endossomo tardio e o direcionamento desse produto
para o lisossomos, onde vai ocorrer o quê? A digestão. Aqui nesse processo a gente percebe o quê? Que endossomo tardio precoce com endossomo tardio, que o endossomo precoce com endossomo tardio, eles formam o quê? Uma via endocítica. O que seria a via endocítica? Por que via endocítica? Porque ela sempre vai existir, porque é um processo que sempre vai ocorrer nessas vesículas, tá bom? Aqui a estrutura. Estrutura dos endossomos primários. Eles têm um interior ligeiramente ácido, um sistema de transporte de íons H+ associados à membrana. E aqui a gente vê o quê? Diminuição de pH. Com essa diminuição de pH, diminui também o quê? A afinidade ligante-receptores. E exatamente isso, gente, que proporciona a separação do ligante da proteína receptora. Porque os ligantes, eles são liberados da membrana, podendo ficar ali no interior do endossomos, e os receptores podem ser reciclados, tá certo? A estrutura do endossomo tardio. Eles possuem um conteúdo mais ácido, ou seja, um teor mais ácido. Eles também têm presença de pequenas vesículas provenientes de invaginações. E aqui a gente pode perceber por essa imagem que a gente tem um endossomo inicial, certo? A gente vê um processo de invaginação aqui, tornando-se o quê? Um endossomo tardio. E aqui a gente vê a fusão. A fusão com o lisossomo naquela parte que vai ocorrer a digestão, né? Só que essa organela aqui, ela é temporária. Por quê? Porque aqui está ocorrendo a fusão do endossomo tardio com o lisossomo. Só que aqui depois todas vão ser direcionadas para onde? Para o lisossomo, que é onde vai ocorrer a digestão. Conclusão. A gente pode concluir o quê? Que os endossomos, eles são extremamente importantes para o processo de reciclagem da membrana e também são importantes para a digestão celular. Por quê? Porque são eles que direcionam aqueles solutos para os lisossomos, onde vai ocorrer a digestão. Eles são responsáveis por isso. Eles são a principal função deles, certo? E a formação da via endocítica, que a gente viu anteriormente, e sua estrutura torna possível a separação de material, ou seja, só é possível ocorrer a separação da proteína e do ligante através da estrutura do endossomos. Por quê? Por causa de seu alto teor ácido, certo? A Maria Júlia vai dar continuidade ao seminário falando sobre os lisossomos. Bom, gente, meu nome é Maria Júlia e eu vou estar dando continuidade e eu vou estar falando sobre os lisossomos. Os lisossomos, eles são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Ou seja, os lisossomos, eles são organelas que ficam no citoplasma das células e que são formadas pelo complexo de Golgi. E eu coloquei duas imagens para vocês estarem observando a localização, como essas organelas, os lisossomos no citoplasma das células. Vocês podem estar observando aí as duas imagens. O lisossomos é nada mais do que uma vesícula com um monte de enzimas digestivas dentro dele. Tem duas imagens. Na primeira imagem mostra a localização do lisossomo e na segunda mostra os lisossomos, que tem umas bolinhas laranjadas na segunda imagem, que é as enzimas. E a função dos lisossomos é a digestão intracelular, ou seja, dentro da célula, podendo ser
heterofagia ou autofagia. A heterofagia, material a ser digerido pelos lisossomos, é proveniente do meio externo por fagocitose ou pinocitose. Ou seja, a heterofagia é a digestão de partículas que veio do meio externo da célula. É quando a organela vai digerir algo que veio de algo de fora da célula. Como, por exemplo, as células do sangue, que são responsáveis pela nossa defesa imunológica, como, por exemplo, os macrófagos. Os macrófagos, com frequência, fagocitam algumas substâncias que podem ser digeridas pelas enzimas lisossômicas, que podendo ser por fagocitose ou pinocitose. A fagocitose é o englobamento de partículas, ou seja, é o processo de digestão que atua no englobamento de partículas sólidas, como, por exemplo, a célula captura uma bactéria. A pinocitose é quando se refere a uma substância líquida, como, por exemplo, quando a célula captura uma gotícula de água ou uma gotícula de lipídio. Ambos são processos de capturas. E se veio de uma partícula de fora, é uma heterofagia. A autofagia. Material a ser digerido provém do meio celular, podendo até ser algumas organelas celulares velhas. A digestão dessas organelas produz nutrientes para o citoplasma. Ou seja, a autofagia é quando os lisossomos digerem algumas organelas de dentro da célula, dos próprios componentes da célula, como, por exemplo, quando ela está envelhecendo ou foi fragmentada ou sofreu um ataque. Outro exemplo é quando uma célula está com muita mitocôndria. Ela não precisa mais de tanta mitocôndria, então os lisossomos a destrói. Então os lisossomos vêm e destrói parte dessas mitocôndrias. Esse é o processo que a gente chama de autofagia. Vou estar mostrando aqui para vocês o ciclo de ação dos lisossomos. Vou tentar aqui marcar. Tem aqui, vou tentar colocar por ordem numérica. Vou colocar isso como 1, o estágio 1, que é uma partícula alimentar, um componente que veio do lado de fora. E esse componente foi capturado por pseudópodes, que é essas estruturinhas aqui. Essas estruturinhas aqui. A célula está capturando do meio externo uma partícula. Então, certamente é uma heterofagia. A formação de componente, formação de um componente chamado fagossomo. Fagossomo é uma bolsa que, a partir da fagocitose, veio a capturar essa partícula e a aprisionou, ou seja, para realizar uma ação. Vou marcar aqui para vocês verem. E o lisossomo primário, que foi produzido a partir do complexo de Golgi, que está aqui abaixo. E ele o lisossomo possui enzimas digestivas. Então, o lisossomo vai se associar aos componentes chamados vácuo digestivo e vai começar a atuar na digestão. Após a digestão,
Aqui é o vácuo residual. Esse resíduo quer dizer os restos metabólicos nesses componentes. E com isso, tem o processo de eliminação. Processo de eliminação, ou seja, está eliminando os resíduos que não servem mais. Pelo processo também de exocitose. Que isso chama-se de heterofagia. Heterofagia. Também chamamos aqui de autofagia, que aqui é esse lado direito, que começa pelo lisossomo primário. O lisossomo primário está digerindo aqui uma mitocôndria. E essa mitocôndria vai ser digerida, que é o vácuo autofágico, e vai começar e vai formar o vácuo residual, que é o que não precisa mais, que é isso aqui, vácuo residual. Então, gente, se vocês observarem, essa é uma figura. Essa figura, ela esquematiza todo o processo de atuação do lisossomo, desde a sua formação até a sua ação de lisossomo primário para secundário, atuando até o fim da digestão. Então, essa é a funcionalidade do lisossomo. O processo denominado autólise se dá quando o lisossomo rompem-se e liberam suas enzimas digestivas, digerindo assim a célula inteira. Pulpitose, que é a morte da célula. Programada. Falamos programada porque existe um período que vai acontecer isso normalmente. Então, por exemplo, quando uma célula está velha ou está danificada e ela precisa ser substituída, então ela vai ser substituída. Quando o organismo perceber que precisa reciclar aquela célula e romper e repor outra no lugar. Então, é um processo de autólise, ou seja, está programado para isso. E um exemplo é a regressão da cauda do girino durante a metamorfose em sapos. Então, esse processo de metamorfose dos anfíbios, o sapo, ele antes de se tornar sapo, vocês podem estar vendo aqui, ele tem um estágio chamado girino. E o girino na água parece um peixe pequeno, um filhote de peixe. Ele tem cauda e respira como peixe. E ao longo da mudança do seu estágio de vida, ele vai formando patas e vai perdendo a cauda. A cauda vai diminuindo ao longo que ela for buscando sair do meio aquático e ganhar o meio terrestre. Essas patas vão começar a se desenvolver e as caudas vão começar a desaparecer. Aí é o que tá. Essas células da cauda do anfíbio, do girino, elas vão desaparecer porque estão programadas durante essa metamorfose, durante essa mudança dos girinos, elas serem degradadas para poder desaparecerem essa cauda. Por quê? Porque não tem mais motivo o anfíbio ficar com essa cauda no meio terrestre. E com isso, vocês podem estar observando essa metamorfose, essa evolução aqui na imagem. E eu vou estar mostrando aqui para vocês um pequeno vídeo sobre os lisossomos. Os lisossomos são vesículas que contêm enzimas hidrolíticas. Estas enzimas digerem as partículas ou células englobadas por fagocitose. Elas também digerem organelas velhas como mitocôndrias.
As enzimas hidrolíticas que degradam proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e carboidratos são formadas no retículo endoplasmático e transportadas para o aparelho de Golgi por vesículas de transporte. Os lisossomos surgem a partir do aparelho de Golgi. Quando uma partícula, tal como um vírus ou uma bactéria, é ingerida por fagocitose, o lisossomo se funde com o fagossomo formado e libera enzimas hidrolíticas. O lisossomo também se funde com organelas com defeito ou desgastadas, como as mitocôndrias. Isto resulta na destruição e reciclagem destas estruturas. Bom, gente, e é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada.